Bom, hoje vamos aqui fortalecer a questão que estamos aprimorando sobre conservar os textos originais, eu chamaria isso de o respeito para com a origem do texto ou honestidade intelectual. Isto é, você respeitar o autor conforme ele quis se expressar, observando o tempo, contexto social, histórico, político, religioso, seja para qual vertente de conhecimento da qual o livro debruça, o leitor deve respeitar de forma pontual todos os tipos de expressão daquele autor. Como, por exemplo, o que eu faço com os livros de filosofia que eu estou estudando, que eu leio, que eu pesquiso. Eu faço marcações, observações sobre pontos épicos, momentos que realmente são polêmicos, e ali naquele instante eu faço um apanhado de informações em anotações e busco também em outras fontes, em outros livros, temas equivalentes para ver como que cada pensador pensa diferente sobre o mesmo aspecto, sobre o mesmo problema ali debruçado. Então, a leitura de um artigo, de um livro, seja qual for, é necessário o respeito para com o autor e também até mesmo a questão quando você vai colocar expresso a sua opinião, não utilizar de plágio de forma alguma, mas você pode sim usar referências, observando que tem que colocar ali o nome, né, do autor, do livro, do artigo, enfim, os detalhes, para que você tenha aquilo como fonte de pesquisa e você pode fazer uma conclusão ou dentro daquele artigo, daquele escrito, daquele livro, você colocar a sua visada, observando que essa visada é sua opinião ou sua visão de mundo segundo aquele tema específico. Porém, a honestidade intelectual, ela é o observar do tempo, do contexto histórico daquele livro, daquela dissertação, daquele apontamento, né? Por exemplo, sabemos que hoje em dia, no século XXI, muitos textos do século XV, XVI, XVII não fazem tanto sentido no sentido literário, né? E até mesmo na questão da realidade. Mas existem momentos históricos na humanidade que devem ser respeitados as crenças, a origem, onde foi escrito aquele livro. Por exemplo, a filosofia, muitos dos filósofos alemãos, você vai observar aí Hegel, você vai observar Immanuel Kant, ou até mesmo Nietzsche. Você pega o pensamento deles e pega o do dinamarquês Kierkegaard, por exemplo, e você vai comparar os pensamentos. Os pré-socráticos, até mesmo Aristóteles, repare o pensamento deles como que eram. E o existencialismo a partir de Sartre. Você pega aí também os mais recentes, como Foucault, por exemplo, são pensamentos que muitas das vezes tratam de temas específicos, mas quando você compara e equipara, você vai ter que olhar no tempo. Por exemplo, os estoicos, Sêneca, Marco Aurélio, Epiteto, você não pode pensar que aquilo ali é uma autoajuda, mas você pode observar que é um contexto histórico para aquele momento, para aquela época, Marco Aurélio e por aí vai. E tratando-se da filosofia contemporânea dos dias atuais, nós temos filósofos hoje que fazem toda a diferença no mundo literário atual da modernidade. Bom, para quem não sabe, por exemplo, eu particularmente sou fundador da filosofia da imparcialidade participativa, aonde criei essa filosofia e desenvolvi ela. Você pode pesquisá-la tanto no Google, nos artigos, nos livros que eu já escrevi. Estou ainda também desenvolvendo outras teses sobre o tema e tenho ido para debate, sustentado em oração e oratória o meu pensamento. Bom, só que o pensamento ele tem que nascer de uma inspiração, de algo concreto no sentido filosófico. A filosofia não vem trazer nenhuma verdade absoluta no mundo, não vem tratar de soluções, ela vem apenas questionar o andamento do mundo, né? Por que o mundo ele é como ele é, por que ele é um mundo totalmente complexo, caótico. Às vezes a sensação é que muitas coisas estão fora do lugar, e assim estão mesmo.
muitas coisas, e há necessidade de uma investigação, há uma necessidade de você ter uma certa inquietação e também ter brio próprio para poder fazer as investigações. E finalizando aqui, deixando para você que é importante você começar a desenvolver esse aspecto no sentido da inteligência intelectual e também até mesmo da honestidade intelectual, no sentido de que se alguém escreveu, leia tudo, faça anotações, leia e depois você vai fazer suas outras pesquisas e aí você pode concluir, fazer sua conclusão, dar a sua opinião, ou se você fundou um pensamento que é seu e que isso talvez tenha a ver com alguma coisa, por exemplo, a minha filosofia, da qual eu fundei a filosofia da imparcialidade participativa, nem sempre ela tem a ver com a questão lá do... Ela não tem a ver com a questão lá do estoicismo, tampouco com satsang, como muitos já procuraram. Pode até ter resquícios, mas não é algo também inédito que venha fazer assim, há uma descoberta da humanidade, agora eu entendo tudo. Não, é tudo muito complexo, caótico, e nós pegamos como se fosse realmente todos os corações do mundo para poder apresentar a você dentro da filosofia da imparcialidade participativa, para que você organize seu turno enquanto vida, no sentido do pensamento crítico sobre as coisas que o mundo tem como verdade última e acabada, ok?